Antes de mais nada, eu gostaria de ler com você uma porção das Escrituras que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2, quando Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo, e no verso 1 ele diz: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros ou a outros. Esta é uma palavra de reflexão que nós queremos, nesta abertura de hoje, segundo dia da Escola FEPAL, trazer ao meu e ao seu coração. Desde já, nós já queremos lhe dar os bem-vindos. Já está conosco o pastor Jaime Pires, presidente da Assembleia de Deus Cidade Nova. E nós já queremos iniciar esta aula lhe dando os bem-vindos, agradecido a Deus por sua disponibilidade, pela parceria e pela participação de juntos estarmos, através do Instituto IMAG, através da sua igreja, treinando e capacitando tanto os que já estão liderando e também aqueles que estão iniciando ou que irão iniciar novas frentes missionárias, né? Ou, quem sabe, novas frentes institucional, chamada por Deus. Eu costumo dizer, pastor Jaime, que Deus nos chama para fazer coisas que nós nunca fizemos. Então, com a palavra, com vocês, pastor Jaime Pires. Pastor Nicodemos, a paz do Senhor a todos. Quero parabenizar o Instituto IMAGO pelo empreendimento, pela iniciativa. Dizer que estive assistindo a parte da administração de ontem, que tenho certeza edificou muitas vidas. Estarei falando hoje sobre o perfil do líder. Eu quero ler somente um texto da Bíblia, só um versículo, no livro de Neemias, capítulo 6, versículo 3, que diz: E enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? O comentário que estaremos fazendo, ele tem como base o livro de Neemias, e o livro de Neemias apresenta uma base escriturística, no sentido de ferramenta, que é a apostila. Então, eu estou com a apostila e eu quero seguir a linha geral da apostila para poder apresentar o comentário. Logo na introdução da apostila, logo no início da apostila, diz assim: Quando se perde a fortuna, nada se perde. Quando se perde a saúde, algo se perde. Quando se perde o caráter, tudo está perdido. Que, na verdade, isso aqui reflete não somente na questão de missões, evangelização, a igreja como um todo, mas reflete também na própria vida da humanidade. A partir do momento que seres humanos apresentam um caráter distorcido ou um péssimo caráter, nós teremos influenciadores no mundo e até ditadores no mundo que vão causar males terríveis à sociedade e à humanidade. Então, o caráter ele é algo fundamental, ele é fundamental à boa existência humana. Eu disse que eu ia acompanhar a apostila e quero iniciar citando apenas a questão do caráter. Então, o caráter ele é parte da nossa personalidade, sendo formado ao longo dos anos através de hábitos adquiridos e ou desenvolvidos. O ser humano ele tem uma personalidade dada por Deus. Essa personalidade ela vem em sua formação original
Mas com o seu crescimento, o homem vai tomando conhecimento e aprendendo coisas do meio ambiente, do ambiente e também das pessoas que estão ali. E com isso, vai sendo impregnado no ser humano algum tipo de comportamento, e esse comportamento estará formando a longo prazo o caráter do homem. Isso quer dizer que se o meio ambiente, ou que o homem vai vendo, aprendendo, convivendo, pode trabalhar o seu caráter, então a nova vida, a vida em Cristo, pode trabalhar um novo caráter, que é o caráter que nós chamamos caráter cristão. Um caráter bem desenvolvido pode revelar a imagem de Deus no ser humano. Afinal, essa é uma tarefa primorosa do Espírito Santo. Então, o caráter cristão, ele é trabalhado pelo Espírito Santo na vida do homem. Quando o Espírito Santo passa a trabalhar na vida do homem no sentido pós-conversão, reconhecimento da sua necessidade, esse aprendizado ele vai trabalhar um novo ser, e esse novo ser ele vai modificar o seu comportamento para melhor. Então esse novo comportamento que será desenvolvido será o caráter cristão. E muita gente diz, eu também digo, não sempre, mas eu digo às vezes, o Espírito Santo é ele quem trabalha em nós o DNA de Deus. Ou ele faz ressurgir em nós, ele trabalha em nós para que passe a existir em nós esse DNA que teologicamente é a imagem de Deus, a imagem chamada imagem moral, e que trabalha para um comportamento ético cristão. Então, esse trabalho do Espírito Santo consegue produzir no ser humano, e com a obediência do homem, a dedicação do homem, um caráter que chamamos caráter cristão. Então, com certeza, muita coisa, e para muita gente, quase tudo da velha vida, vai mudar com um novo tipo de procedimento, um novo tipo de comportamento, que faz parte agora do novo caráter adquirido. E quando o caráter é aliado a um bom carisma, na verdade o carisma ele é um dom que o ser humano possui para atrair pessoas. Esse atrair é no sentido das pessoas se sentirem bem, as pessoas desejarem estar próximo, as pessoas desejarem ouvir, as pessoas desejarem conhecer o que determinada pessoa conhece, o que determinada pessoa faz. As pessoas muitas vezes querem fazer de forma semelhante. E o carisma, ele não é algo só do cristianismo. Muitas pessoas que não são cristãs têm o carisma também. Agora, o carisma é uma capacidade de juntar, de aproximar, de juntar pessoas. E o carisma, quando existe num caráter cristão, se a pessoa tem a facilidade, e esse carisma ele é trabalhado por alguém que está vivendo o caráter cristão, será extremamente benéfico para o reino de Deus. Então, por aí você vê que não adianta simplesmente a pessoa ter carisma. Muitas pessoas têm carisma, até fazem o trabalho de Deus por causa de carisma. Mas mais importante do que o carisma é o caráter. Porque o caráter é que ele vai dar a dosagem de valorização espiritual àquilo que o carisma pode conseguir, ou pode produzir. Nós lemos na apostila, no ponto 1, depois que fala sobre o que é o carisma, o que é o caráter, vem caráter é escolha. Podemos escolher o nosso caráter? Sim, ele é adquirido ao longo do tempo, ao longo dos anos.
Então, caráter é uma decisão própria, é pessoal. Alguém pode ter um bom caráter ou pode simplesmente ser chamado de mau caráter. E alguém diz, eu não sei o que o diabo quer, porque o diabo quer que eu seja um mau caráter. Mau caráter é decisão pessoal. A pessoa que resolve ser. A mesma coisa acontece com as pessoas que servem a Deus e querem produzir para Deus. Elas não dependem exclusivamente ou unicamente que o Espírito Santo faça tudo por elas e na vida delas. Elas têm que tomar uma decisão. E esta decisão as fará caminhar de tal forma que seja não só implantado através do agir do Espírito Santo na alma, primeiramente no Espírito, que é o Santíssimo de Deus em nós, onde o Espírito Santo trabalha e testifica da nossa fé. A partir daí, é ministrado um agir sobrenatural de Deus pelo seu Espírito no ser humano. E esse agir, como eu citei, ele trabalha o homem para que o homem volte a ter aquilo que o primeiro homem teve e que o Senhor Jesus, sendo o último Adão, ele revelou quando veio à Terra, que é a imagem. Então, o Espírito Santo ele devolve a imagem perdida. Então, ele restaura a imagem perdida na forma de comportamento ético-moral. Pois bem, então essa decisão tanto fala do hábito, a gente vem para isso. A decisão pessoal tanto fala do hábito em não fazer o errado. Vai dizer, não, mas o que é ético é não fazer o errado. Ou o que é um bom caráter é não fazer o errado. Sim, mas não é só isso. Como também do recuar. Então, a questão não é simplesmente não fazer o errado, mas é aquele que, usando uma expressão popular de igreja, e aquele que escorregou, que teve uma dificuldade, que enfrentou um problema, e ele acaba enfrentando algum tipo de dificuldade e que alguém pode chamar de risco, mancha, nódoa no caráter. E aí? Essa pessoa, já quer dizer que essa pessoa é um mau caráter, ou não presta para mais nada, tem que ser jogado fora? Não. A decisão própria, ela também envolve arrependimento. E essa necessidade, ela está inclusa o recuar. O recuar arrependido em caso do deslize. Então, quem tem um caráter trabalhado por Deus, pelo Espírito Santo, ainda que erre, pastor, mas o certo não é o ser humano não errar? Claro, o certo é não errar. Mas quando erra, a pessoa que tem um caráter trabalhado pelo Espírito de Deus vai se arrepender, vai cair em si e recua. Ou seja, não vai prosseguir no erro. Então, a pessoa que deslizou e que errou, se ela quiser, ela pode continuar errando. Mas a pessoa trabalhada pelo Espírito de Deus, onde o DNA de Deus é trabalhado no homem, para o homem voltar a ter a imagem, a semelhança, essa pessoa volta atrás e faz de tudo para ser igual antes. O ponto B, então o ponto A, caráter e escolha, podemos escolher o nosso caráter. O ponto B, cada escolha nesta vida evidencia o nosso caráter. Ou seja, decisões tomadas fazem parte do caráter. Não tem aquela questão de dizer, não sei o que deu em mim. Tem as pessoas que dizem, eu não sei o que deu em mim. O diabo me tentou. Ou alguém diz assim, ouvi uma voz. Existem as pessoas que ficam ouvindo vozes. Eu não sei o que deu em mim e eu acabei tomando essa decisão. E, na verdade, as decisões, elas fazem parte do caráter. Ainda que o mundo espiritual ele tenha ações, e essas ações trazem muitas vezes influência para o bem ou para o mal, mas a tomada de decisão, ela depende do ser humano. O número 2 da apostila diz, um bom caráter
traz influência duradoura e transformadora sobre as pessoas. Então, um bom caráter, ele pode influenciar de forma extraordinariamente transformadora alguém, pessoas e até muitas pessoas, e aquilo permanece. Alguém pode contar o testemunho, testificar. É o que acontece com os missionários, os heróis da fé, que mesmo depois de mortos, alguém ainda fica contando o testemunho deles. 2, um bom caráter traz influência. Liderança envolve pessoas. Quando lideramos, nós influenciamos diretamente os liderados. É impossível um líder não influenciar. Ou ele vai influenciar negativamente, ou ele vai influenciar positivamente. Não pode haver um líder neutro que nem influencia beneficamente e nem negativamente. Ele está em cima do muro. Então ele não influencia nem para um lado nem para o outro. Para um dos dois caminhos ele vai levar o povo. Então, independente do perfil que o líder vai ter, se o líder tiver um perfil que consiga influenciar beneficamente o povo, positivamente, aí as pessoas vão produzir mais. Essa é a tendência do líder cristão. Agora, se o líder, por exemplo, mesmo que ele não tenha problemas como pecados visíveis ou gritantes, mas se o líder for apático, desinteressado, que lhe falte habilidade, não tem jeito. Ele vai influenciar negativamente. E as pessoas terão a tendência de caminharem por um caminho de desvio de finalidade. Então, será um líder que vai acabar não servindo para a finalidade para o qual foi chamado, e no nosso caso, para o reino de Deus, para a obra de Deus. Número 3. Aliás, 2.b. A liderança exige a participação de liderados. Eu já ouvi pessoas dizerem: eu sou um líder, Deus me chamou para ser um líder. Só que eles não lideram, eles não têm liderados. Um líder, ele tem que ter liderados. Ora, claro, ele diz: ah, mas isso é lógico, pastor. Pois é, parece muito lógico, né? Mas só que na prática tem as pessoas que elas se consideram, e muitas vezes elas tentam influenciar negativamente liderados que já têm um líder. Verdadeiros líderes, eles têm os seus liderados. E aquelas pessoas que não têm, elas procuram, vou usar um termo bem comum para todos nós, desencabeçar. O que é isso? Eles não têm os liderados, então eles querem desinformar, desencabeçar, tirar da rota liderados que já têm o seu líder. É por isso que nas congregações, no campo missionário, nos campos de trabalho, nos departamentos, tem pessoas que eles ficam tentando corroer a base da liderança. Por quê? Porque elas se consideram líderes. E muitas vezes elas desejam estar no mesmo top, no mesmo patamar, no mesmo nível, na mesma plataforma que o líder que orienta, coordena aqueles liderados. Ponto 3. Os líderes não podem estar acima das limitações de seu caráter. Eu quero mostrar algo a vocês, eu quero citar algo. Os líderes precisam respeitar os liderados em suas fraquezas, na fraqueza do liderado, para saber lidar com eles. Se o líder não respeitar a fraqueza dos liderados, quando eu digo respeitar, eu estou querendo situar, compreender, eu estou querendo situar uma coisa que nós vamos citar mais na frente, empatia, sentir a dor do que está com dores, sentir a angústia do que tem angústia, sentir a aflição do que está passando pelo momento da aflição.
se o líder ele vê o seu liderado tendo problemas e ele condena, denuncia, critica e simplesmente lhe vem à mente o desejo de excluir, tirar, não serve mais, acabou para mim, essa pessoa com certeza não respeita o liderado. Então, quando Deus coloca alguém para liderar pessoas, se espera que Deus tenha dado, quando ele escolheu, condições para o líder saber lidar com os liderados. Então, nesse sentido que eu digo, respeitar os liderados em suas fraquezas, reconhecendo que ele próprio é sujeito a limitações do próprio caráter, porque o caráter humano, mesmo trabalhado pelo Espírito Santo, o homem aqui na Terra, ele não é perfeito. Isso quer dizer, o velho homem quer dizer restaurar, ressuscitar, trazer de volta coisas do velho homem. E aí coisas do caráter antigo podem aparecer. Aí quer dizer que alguém é líder e só o liderado é que é sujeito. O líder não pode ser tentado, perseguido, ter a sua mente trabalhada, ter pesadelo, sentir temor. Alguém pode dizer, fulano tem medo. Como é que um crente vai ter medo? Ter medo da oração, ter medo de pregar, tem medo de evangelizar, tem temor de fazer missões. Ora, mas o ser humano, ele não é perfeito. E quantos líderes, existem líderes, eu vou citar algo que é muito triste. Tem líderes, já houve líderes que tiraram a própria vida. Pastor, eu não digo uma coisa dessa. Sim, eu digo, porque o líder, ele é sujeito, ele é tão sujeito quanto são os liderados. Ele precisa entender que o liderado é um ser humano igual a ele, que tem que ser ajudado e orientado. Quando isso acontece, que o líder não tenha esse caráter cristão trabalhado, mais efetivo, ou não tenha ainda o caráter transformado, o que vai acontecer? Ele vai ter dificuldade ao lidar com o grupo de liderados, seja um grupo mínimo, pequeno, ou um grupo muito grande, nas finanças. Porque se o caráter cristão não está trabalhado, modelado na vida do líder, ele vai ter dificuldade em lidar com finanças. Ou ele vai ter desleixo. O que é desleixo? Ligar, se endividar e gastar dinheiro à toa e coisas do gênero. Ou então, pode se tornar um ganancioso. Então, isso é uma falha que muitas vezes o liderado ele pode olhar e ver no líder. O líder ele não consegue lidar com a finança. Ou é desleixado, despreparado, desinteressado. De repente, o valor que você tem, você consegue fazer um trabalho muito especial com o mesmo valor que alguém não consegue nem começar. Onde que está a questão? A questão está nesse preparo do caráter que tira o homem do desleixo e tira da ganância, da soberba, da arrogância em lidar com o dinheiro. Outra coisa que o caráter não transformado pode ser percebido pelos liderados é no relacionamento. Porque se o líder tiver dificuldade com o caráter cristão, ou ele vai ser o impositor, ele vai dizer, pode ser até numa classe da escola dominical, com 3 alunos, 4 alunos, 5, a pessoa é capaz de dizer, quem é o professor aqui sou eu, não você. Em outras palavras, quem manda aqui sou eu. Quem dá as ordens aqui sou eu. Então, se o líder não tiver um caráter transformado, ele vai ser um impositor. E ele fará questão de dizer que ele é que manda. Outra coisa com relação ao relacionamento é o permitir tudo. Então, são os extremos. Né? Ou manda demais, é a supraexcelência do comando, ou então é capaz de permitir qualquer coisa. Tá bom?
Então, o caráter não transformado permitirá que os liderados vejam no líder dificuldade com finança, em relação à liderança, relacionamento ruim, no sentido de relacionamento, no sentido da liderança. Isolamento. O que é o isolamento? É que a pessoa é tão especial, a pessoa é tão especial, o líder é tão especial, que ele se considera intocável. Aí o líder, ele não pode chegar antes do culto começar, pode ser missionário, pode ser pastor, pode ser evangelista, pode ser presbítero, pode ser diácono, pode ser quem for, pode ser coordenador de departamento, mas é tão intocável que chegar antes do culto começar é quase um demérito para alta capacidade. E é triste dizer isso, porque isso é uma realidade, infelizmente, em muitos lugares. Líder, ele não pode viver isolado. O líder, ele precisa se relacionar com o povo. O caráter cristão, ele força o líder a se relacionar. Quero apresentar uma outra situação a você, no ponto 3b. Tem uma parte que diz que as pessoas que conquistam altas posições sem estrutura para sustentá-las caminham para o desastre durante o período de estresse. O que vem a ser isso aí? Eu vou usar uma expressão bem simples. São os que pulam etapas. Então a pessoa vai subindo, chega no nível bem alto, no estágio bem alto da vida e até do comando, do poder, da liderança, e de repente a pessoa desmorona. De repente some, ninguém nunca mais ouve falar, e alguém diz, não, fulano, se acabou. E é o que a apostila tenta apresentar quando diz pessoas que conquistam altas posições sem estrutura para sustentá-las. E que eu quero chamar de pulam etapas. Eu vou lhe dar um exemplo bem claro na Bíblia. Eu não vou ler o texto, mas eu vou dar um exemplo. Moisés. Talvez você vai ficar admirado. Você vê que Moisés, ele quando foi chamado por Deus, lá na visão da sarça, Moisés, ele demorou a aceitar o que Deus queria para ele. E depois de Deus falar, dar demonstrações, 3 vezes Deus disse, não, dá certo, é você. Vai lá, Moisés, que eu vou contigo, tu é o líder que eu escolhi. Aí Moisés disse assim, tudo bem, eu já vi a vara de amendoeira virando serpente, voltando a virar a vara de amendoeira, já vi a mão ficar leprosa e ficar curada, mas mesmo assim, eu não dou conta, não dá para mim. Eu me escolheu, mas não dá para mim. Escolhe outro, põe outro no meu lugar, porque tu sabes onde tu vai encontrar um melhor do que eu. E a Bíblia, se você for ler lá em Êxodo 4, diz assim, e Deus irado, vou usar uma expressão que não é dita em culto, Deus ficou revoltado com Moisés. Deus ficou irado com ele. E diz, Deus irado lhe disse, não é Arão o teu irmão? Eu vou dizer de uma forma assim um pouco jocosa. Arão é um cara legal, ele dá para ser o homem que vai falar lá para o faraó. Então tu vai ser como se fosse Deus falando para ele, ele vai ser o porta-voz, tá bom? Tá ok, tá fechado. Tu escolhesse certo, Arão aqui é o cara. Arão fala bem, eu sou pesado de língua, então vamos embora tocar o trabalho. Quando chega lá na frente, depois de sair do Egito, saem do Egito, e chega a hora que Deus chama Moisés ao monte Horebe. Sabe o que vai acontecer? Deus vai revelar uma coisa que ele não tinha revelado. Porque Deus não é obrigado a revelar tudo para nós. Não, ele não é obrigado. Ele é obrigado a revelar tudo para você? Não, nem para mim, nem para ninguém. E uma coisa que eu não sei aqui, você pode saber aí,
O que você pode não saber e nem eu, alguém sabe no Ceará, alguém sabe na Paraíba, alguém sabe em Brasília, alguém sabe nos Estados Unidos. E quando ninguém sabe, alguém sabe lá em algum país da África, da Ásia. Mas Deus não é obrigado a revelar tudo para um só. Ou para o mesmo grupo. Não. Aí Deus diz, olha, Moisés, é o seguinte, eu vou descer e eu quero passar a aparecer lá embaixo, lá no santuário que tu vais levantar. E eu quero aparecer uma vez no ano, lá dentro. Não vai ser mais aqui no monte, é lá dentro. Está entendido? Está entendido. Então, lá dentro vai entrar uma pessoa só. Agora, veja só. Moisés, ele era o querido de Deus. Deus chamou, foi o Moisés lá para o monte, para Deus revelar a grandeza do mistério para ele. Quando ele desce, o Arão está lá embaixo, ele já tinha até ajudado o povo a fazer bezerro de ouro. Você acha mesmo que o homem que era para entrar no Santíssimo era o Arão? Mas o que teve com Moisés? Moisés disse, não é para mim. Tem pessoas que pulam etapa. Aí sabe o que o Moisés vai fazer depois? Ele pegava uma tenda, a tenda dele, e ele ia para fora do arraial. A glória, o poder que entrava no tabernáculo, não entrava na tenda de Moisés, ficava na porta, mas não entrava. Já o Arão, ele entrava no santuário. Entrava uma vez no Santíssimo Lugar. E Moisés não podia nem entrar no tabernáculo. Por que aconteceu isso? Porque as pessoas pulam etapas. As pessoas querem decidir se o pastor, se o coordenador de missões, se o líder do departamento, o líder de missões da congregação, do campo, da junta de missões, ele diz, você tem que ser preparado para ser um missionário, para ser um obreiro. E ontem eu ouvi o pastor Márcio falando sobre pessoas de influência social trabalhando na igreja. E eu já vi muito isso acontecer. Aí o líder de missões diz, eu gostaria que você fosse fazer uma limpeza aqui em volta da área do santuário, antes da programação. Mas a pessoa sai, diz, pois não, pastor, pois não, meu coordenador querido, deixe comigo. Aí sai, a primeira pessoa que encontra diz, olha, o nosso coordenador mandou limpar aqui, tome a vassoura. Mas isso, olha, as pessoas pulam etapas, elas não conseguem ver que uma simples limpeza, quando ordenada por um líder, uma palavra a ser dada. Quantas pessoas dizem, não, eu agradeço, eu não estou preparado. Quantas vezes uma palavra de 3 minutos, 5 minutos, podem, na sua negação, evitar uma bênção gigantesca na vida de alguém. Por quê? Porque pula etapa. E a pessoa não fica preparada, aí quer passar de degrau, parece quem sobe escada pulando degrau. Claro que não vai aguentar o peso, dentre eles, da responsabilidade. E quando as crises vierem, e quando as dores da alma chegarem, o que esse líder fará? E se esse líder estiver num continente muito diferente aqui do continente sul-americano, se estiver, por exemplo, na África, na Ásia, na janela 1040, o que é que ele vai fazer se ele aprendeu a pular etapas? O bajulador é um pulador de etapas. Ou coisa ruim é o bajulador. Porque o bajulador, ele quer... Você entende? Né? O bajulador, ele quer ganhar cartaz. Eu lembro uma vez, em uma das igrejas que eu fui pastor, era o Dia das Mães. Aí foi feita uma campanha para conseguir produto para distribuir para as mães. E muitos irmãos foram para a campanha, aí a mãe de um irmão ganhou no sorteio lá um produto que ele achava, claro, como mãe dele, que ela merecia melhor. Mas era sorteio. Aí veio um dos líderes, que era o líder de jovens, disse assim, pastor, o irmão X, ele está revoltado. Aí eu fiquei olhando, por que ele está revoltado?
um evento tão bonito desse, porque ele quer cartaz. Por que ele quer cartaz? Porque a mãe dele, ele achou que era para ganhar um presente melhor. Mas não era sorteio? Era, mas ele achou assim mesmo. Quer dizer que ele quer cartaz. Chama ele aqui. Ele chamou. Você quer cartaz? Aí disse, quem falou isso? Falou que você quer cartaz. Então, se tu quer cartaz, tira 3 da parede e dá para ele levar. Porque já que quer cartaz, o bajulador, ele quer cartaz. O bajulador, ele quer ser elogiado. O bajulador, ele quer ganhar o posto mais rápido. Bajulador será um péssimo missionário. Você ser fiel ao trabalho, ser fiel à sua liderança é uma coisa, mas ser bajulador, pelo amor de Deus. Deus não está precisando de pastor bajulador, de evangelista bajulador, de dirigente bajulador, de diácono bajulador, auxiliar bajulador, muito menos missionário bajulador. Pastor, o senhor pegou pesado agora. Mas não tem que pegar mesmo. Se não quer ver um avivamento na terra, como é que você vai ter um avivamento com um monte de bajulador por aí? Aí não tem condição. Bom, deixa eu andar mais na frente. Quero mostrar para vocês agora o que está no terceiro ponto, parte C. Como posso melhorar o meu caráter? Isso aqui é algo que já é comum, que todos entendem isso de cor salteado. Estudando a Bíblia, inclusive, lendo e estudando, eu dizia ainda há pouco aqui ao pastor Joelder, que é o vice-presidente aqui do campo da Cidade Nova, que eu estive domingo à noite na cidade de Bonito, a igreja lá completou 100 anos de organização, e eu vi uma coisa linda lá. Eu vi um presbítero, ele já tem uma certa idade, mas também não é tão idoso, sendo homenageado, inclusive o pastor disse, faça uma homenagem aí para ele, sendo homenageado, ganhando um certificado de honra ao mérito, por haver completado a leitura da Bíblia pela 100ª vez. Então, ele havia lido a Bíblia 100 vezes. Na hora que eu comentei, disse que ele estava na galeria dos heróis da fé, dos que mais leram a Bíblia. Aí ele disse assim, ainda tem um detalhe, pastor. Agora, na pandemia, li mais 5 vezes. Está fora dessa anotação. Então, 105 vezes. É claro que você espera que alguém que já leu a Bíblia 105 vezes não vai estar igual a alguém que leu a Bíblia meia vez. Ou que leu a Bíblia um pedaço. É diferente. Então, leitura da Bíblia, oração. E aqui é uma citação que ela quase repete o que já foi falado lá atrás. Aprender a lidar com as falhas e fraquezas. Arrependimento tem que ser uma prática do caráter cristão. Prática. Você sabia que tem pessoas que não se arrependem? Pode fazer o mal para você lá na sua congregação. Quem sabe lá no campo que você está. Aí ela não consegue dizer, me perdoe, meu irmão, minha irmã, meu querido, meu amado. Não consegue, não. Então, é lamentável, eu sinto, mas não consegue dizer, me perdoe. Então, ter arrependimento e pedir perdão a alguém é fundamental para a melhoria do caráter cristão. E claro que a dedicação espiritual sincera sempre ajuda muito a qualquer líder. Eu lembro que eu ouvia muitos anos atrás sobre alguém que dizia assim, fulano se dá bem quando prega, porque se ele for pregar domingo, aí ele resolve, olha só, aí ele resolve se preparar. Aí ele vai ler a Bíblia e orar sexta, sábado e domingo. Aí, sexta, sábado e domingo, ele está crente. Eu vou dizer uma coisa que eu já disse ainda há pouco aí. Pelo amor de Deus, né? Quer dizer que a pessoa só vai trabalhar a vida espiritual se for pregar, se for dar estudo, se for fazer uma viagem missionária, aí vou preparar minha vida. Não, a vida tem que ser preparada
continuamente. O senhor não quer ser um líder? Então a vida tem que estar sendo preparada continuamente. Então não se admire do porquê alguns dizerem assim: ah, eu gostaria de dar uma palavra, mas a garganta não está deixando. Aí a pobre da garganta é que leva a culpa. O calor leva a culpa, o diabo, um monte de gente leva a culpa. Só não leva a culpa o desinteresse. Então o líder tem que ter interesse. Interesse em estar recebendo o preparo de Deus para poder alcançar as pessoas. Há uma frase que está até aí no retângulo. Líderes são aqueles que servem a visão para realizá-la. Eles servem a equipe. E não o contrário, ou seja, o líder ele preocupa-se com o bem dos liderados. Você já imaginou um líder que ele tem a visão? Não, eu tenho uma visão, a minha visão é extraordinária, eu tenho uma visão de alcançar o mundo, mas o pessoal da equipe que se dane. Pastor, essa palavra não foi legal. Pois é, não é mesmo, não. Pois é, aí o liderado que se dane. Se ele tiver com dor de cabeça, se tiver doente, ele que dê um jeito de fazer. Mas que tipo de líder a gente vai ser? O líder tem que ter a visão? Tem. Ele tem que abraçar a visão. Ele tem que ser apaixonado por essa visão que vai contagiar a sua vida? Tem. Só que ele não pode pensar só nele. Que ele tem, ele alcançou um desejo de Deus. Ele tem que ver que existem pessoas que irão ajudá-lo, que elas têm sentimentos, elas têm dores, têm família, têm amigos, têm necessidades pessoais. E essas pessoas, elas são os cooperadores do líder, os ajudadores. Elas é que fazem a pessoa ser o líder. Porque é um líder sem apoio de liderado. Ele não é nada. É só uma casca de carne e osso que fica dando ordem para todo mundo. O líder precisa do liderado. Quando eu digo precisa, porque nenhum líder vai fazer tudo sozinho. É impossível. Bom seria se todo mundo entendesse isso. Mas, infelizmente, na prática, nem sempre é assim. Agora vem características de um bom líder cristão. Quando foi citado assim brevemente essa questão, mas tem aqui servo. Como tem os versículos anotados na apostila, eu vou deixar para vocês lerem depois, eu vou entrar só aqui no comentário, porque senão a gente vai ter que cortar muita coisa. É o servo. A grande questão é que nenhum líder, por mais experiente, mais competente, mais produtivo que seja, jamais será maior diante de Deus do que o seu grupo de liderados, salvos por Cristo. O que eu estou querendo dizer? Nenhum pastor, nenhum missionário, nenhum dirigente, nenhum coordenador é maior que o grupo. Nenhum. O que isso quer dizer? Eu tenho que respeitar o grupo e entender que eu sou servo igual a eles, que você é servo igual a eles. Então, eles não trabalham porque é você, porque sou eu, que a gente que está liderando. Não. A história ela vem há 2000 anos e Deus vai levantando líderes. Nenhum de nós pode se considerar tão importante a ponto de achar que é maior do que o grupo, é maior do que a congregação, é maior do que o departamento, é maior do que o campo, é maior do que a igreja, é maior do que a denominação, é o tal. Por isso que muita gente fica vaidoso, orgulhoso, soberbo, que até para cumprimentar alguém, você tem que pedir, dá licença, eu posso lhe cumprimentar? Já está lá em cima, né? Já é maior, já tá quase brigando com, usar uma expressão assim jocosa, quase brigando com o arcanjo Miguel para disputar a cadeira do chefe.
disputar a cadeira de Jesus. Porque até para o irmão, até para o companheiro, para o obreiro que está do lado, chegar e cumprimentar a mão, tem que ver se pode. Nós estamos agora na pandemia, não pode. Só que eu não estou falando de pandemia, eu estou falando de comportamento de líderes que acabam influenciando negativamente o liderado. Então, o líder tem que ser um servo. Sua meta com relação aos liderados é torná-los cada vez mais preparados para produzirem em favor do reino de Deus. Agora, não é bom quando o liderado vê um líder que também é servo? Não é legal? Não é bonito? O liderado não se sente motivado? Claro que vai se sentir motivado. O líder que não pensa nos liderados é alguém que ocupa um lugar, uma posição indevidamente. Vou nem dizer por que chegou. Podia conjecturar, chegou por isso, por aquilo, mas alguém que não pensa nos liderados está ocupando a posição indevidamente. Eu até já ouvi muitas vezes em culto alguém dizer: desocupa o lugar. Quem dera que fosse só dizer isso, né? A obra de Deus, ela encolheu no sentido do tamanho que já deveria estar no planeta. E um sério problema está na liderança. A liderança tem que ter uma atitude servidora, um comportamento servidor. A apostila chega até a citar o Senhor Jesus como exemplo de líder servidor, que chegou a lavar os pés dos discípulos. Isso não é a doutrina do lava-pé, claro que não. Mas ali é um exemplo de respeito, de humildade, de valorização do liderado. E do líder que consegue se baixar para tomar uma atitude que só aquele de menos valor iria fazer. Pois ele fez. Por que a gente não pode fazer? Não é mesmo? Por que na hora que você vai visitar teu irmão, um irmão doente, aí aquele irmão doente, ele está com escaras, feridas, em algum lugar do corpo, manchas, aí alguém diz: cuidado, meu líder, que isso aí pode pegar. Aí eu olho, eu digo: ei, irmão, coloque lá a mão dele. Espera lá. Que tipo de líder que na hora que é para orar pelo doente, se o doente está sadio, está limpinho, está perfumado, aí você pode estender as mãos, até muitas vezes impor as mãos. Agora, se a pessoa está doente, com ferimentos, dentro de um hospital, e aí as pessoas lhe olharam, e alguém pensa assim: quero ver agora se ele vai ter coragem de colocar a mão na cabeça desse irmão que está com a cabeça cheia de ferimento. Aí o líder pega, olha e diz: irmã, por favor, põe a mão aqui na cabeça, porque a unção está em você. Aí é melhor enrolar a bandeira do líder que quer liderar, mas quer que o outro corra o risco. Ele não quer correr, que o outro corra o risco. Entendeu? O líder tem que ser servidor. Alguém vai dizer: ô, pastor Jaime, o senhor está pegando um caminho que é um caminho de dureza. Sim, mas tem que ser assim mesmo. Porque senão a obra de Deus ela não vai como Deus deseja que ela ande. A gente, tem uma expressão que eu acho até engraçado quando as pessoas dizem: as pessoas estão cheias de mimimi, de não me toque, né? Ah, mas isso aí não pode. Não, mas isso aí não pode. Nisso aí não pode. Em muitos lugares do Brasil e do mundo, a igreja tem sofrido por causa disso. Pois bem, deixa eu falar agora do ponto B, aqui da características do bom líder. Humildade. O líder deve assumir seus erros, aprender com as outras pessoas. Quer dizer que eu vou falar sobre a questão da humildade e depois dar uma pausa. Uma pausa para você tomar uma água e dizer: bom, com todas essas pauladas, é preciso passar um óleo no cabelo. Humildade.
permite ao líder saber lidar com aqueles que estão em crescimento. Ora, como é que eu vou liderar e eu não vou esperar crescimento dos liderados? Eu tenho que esperar. Permite ao líder saber como lidar com os que estão em crescimento e também lidar com aqueles que demonstram muita confiança naqueles liderados. Vou dizer como é. Alguém chega comigo e diz assim: pastor, o senhor já viu aquele rapaz? Qual? Onde está? Pastor, é um potencial. Se o caráter do líder estiver azedo, ele vai baixar a cabeça e dizer: é verdade. Aí lá dentro dele, parece assim que o liquidificador do mal vai trabalhar. Esse cara vai me dar trabalho. Esse cara vai me dar trabalho. Que é o rapaz que está crescendo. A jovem que está crescendo. O auxiliar que vem crescendo. O presbítero que vem crescendo. Então, o bom líder será altruísta. Ele não é egoísta. Ele é altruísta. Vou dizer uma coisa. Eu sou um péssimo cantor. Às vezes eu digo que eu não canto, eu desencanto, né? Mas quando o líder ele não consegue ser altruísta, pode ter a congregação toda, a coordenação inteira de cantores. Ele vai dizer: quem vai cantar sou eu. Eu não quero correr o risco de alguém dizer: esse irmão deveria cantar todo culto. Não, para não correr o risco, eu vou cantar. O líder tem que aprender a ser altruísta. E para ser altruísta, ele tem que ter a humildade de entender, mesmo que ele cante bem, que tem outros que cantam bem também. Tem a voz bonita, a leitura da palavra, com o pastor. Tem a voz bonita. Mas o líder altruísta, ele pode dizer: passe para o fulano, o irmão fulano vai ler, a irmã fulana vai ler. Dizer, mas uma irmã lê? Por que é proibido mulher ler a Bíblia? Alguém pode pensar, mas não é proibido mulher ler a Bíblia. Aí, se não tiver humildade, a pessoa não consegue aceitar que pode ter um outro, que pode ter um talento, manifestação de dons para ministério semelhante, e muitas vezes até mais do que o próprio líder. Só tem um detalhe: o líder é aquela pessoa. Por exemplo, pode ter alguém que canta mais do que eu, que lê mais bonito do que eu, que ensine mais do que eu, que prega muito mais do que eu, que tem. Agora, eu vou ficar ou encolhido, ou então eu vou ficar com esse liquidificador do mal trabalhando para destruir a imagem, a liberdade que as pessoas têm para poder crescer, porque eu sou o líder. Se eu já sou o líder, para que eu vou brigar com as pessoas? Então, o líder precisa ter humildade. E deve aceitar normalmente o crescimento, o desenvolvimento dos liderados. E, na verdade, todo líder deve ter como meta e se agradar na formação de novos líderes para o reino de Deus. Que alegria de um líder ver outros se levantando. Eu digo uma coisa que eu digo com alegria. Às vezes eu vou em algum lugar ou dar uma palavra de ensino ou de pregação, ou um comentário breve. Eu digo assim: eu espero que um dia eu esteja sentado lá embaixo, vendo vocês pregarem. Aí eu que vou estar chorando, eu que vou estar dando glória a Deus. Eu é que vou estar aprendendo com vocês, inclusive de vocês que estão me dando o privilégio de me ouvir através da bondade do pastor Nicodemos. Então, um dia eu vou estar ouvindo vocês. E deveria ser isso que todo líder deveria sonhar. Que novos líderes, no meio de adolescente, no meio de jovem, de criança, de obreiro, se levantem para fazer a obra de Deus. E para demonstrar naturalmente essa qualidade da humildade, precisa saber ouvir, tem que aprender a ouvir. Dá tempo, ele tem que dar tempo a quem quer falar. E também aprender a delegar a autoridade.
Eu já citei. Por mais que eu soubesse cantar, eu não vou ter minha dignidade de liderança desmerecida, diminuída por delegar para alguém cantar, alguém pregar, alguém ensinar. Eu já fui pastor de igrejas, que os irmãos diziam: pastor, você não quer pregar hoje? Não quero pregar. Muitos obreiros no tempo central: hoje é o dia do fulano, hoje é o dia do fulano. E o senhor? Não se preocupe que eu tenho quarta, eu tenho sexta-feira, e eu conto um testemunho. Então precisa aprender a ouvir, delegar autoridades às pessoas que, no mínimo, pareçam capazes. Eu não preciso já ter um conhecimento profundo que aquela pessoa tem uma alta capacidade, aquela pessoa é cheia de dons, aquela pessoa tem uma vocação para ser evangelista, para ser um missionário, para ser um profeta da palavra. Eu não preciso saber. Se aquela pessoa começa a denunciar uma vocação, então você tem que investir nela. Você não vai esperar ela ficar de cabelo branco, igual eu estou ficando, para investir na pessoa. Claro que não. Acreditar nelas e supervisionar. A humildade poderá levar os líderes a se arriscarem para ver alguém crescer. Eu já ouvi várias vezes alguém dizer: pastor, cuidado, você vai dar uma oportunidade para esse rapaz? Vou. Pastor, ainda diz assim, não estica, né? O pastor. Pastor, o senhor está se arriscando. Por quê? Porque esse rapaz aí, que nem conhece bem, é por isso mesmo, não conhece bem, bora conhecer. Mas aí, se o líder ele for tão engessado na cautela dele, que ele não pode se arriscar por alguém, então ele não presta para ser líder de grandes obras. Não. Tem que fazer assim, olha. Grandes obras, até logo. O líder tem que aprender a se arriscar. Ele tem que ter coragem de se arriscar. Pastor, e se der errado? Se der errado, ele assume. Eu errei, eu me enganei, não deu certo, mas vamos tentar outro. Agora, deixar de permitir o crescimento de alguém por causa da vaidade, aí o sangue de Jesus tem poder na vida de cada líder e de cada liderado.